Crescendo em uma pequena cidade rural, eu sempre fui o quieto e observador. Os vastos campos abertos e o horizonte sem fim ofereciam bastante tempo para pensar, sonhar e desenvolver um olhar afiado. Como adolescente, passei inúmeras horas com o velho rifle de caça do meu pai, mirando latas de metal e pequenos animais. Não era apenas um passatempo, tornou-se uma obsessão aperfeiçoar cada tiro, entender as sutilezas do vento, distância e tempo. Quando me alistei no exército, essas habilidades encontraram propósito como sniper. Aperfeiçoei minhas habilidades até quase a perfeição. As horas de espera, paciência e invisibilidade me ensinaram não apenas a arte do tiro, mas a disciplina do foco. Mas a vida fora do exército não foi gentil. A transição de soldado para civil foi dura, especialmente com o fardo de uma demissão desonrosa pairando sobre minha cabeça. Uma única falha de julgamento, um soco lançado com raiva ao superior errado, custou-me tudo o que havia construído, perdido e sem rumo. Eu vagava até que uma oportunidade não convencional se apresentou, em uma saída para minhas habilidades e uma maneira de construir uma nova vida, mesmo que significasse andar nas sombras. Esses momentos me levam de volta ao deserto, é apropriado, suponho, já que minhas miras estão atualmente focadas em uma figura perfeitamente enquadrada à distância. Não sou um terrorista nem um criminoso comum, mas aqui, neste momento, sou o vilão. Meu alvo é um banqueiro de meia-idade, suando pesadamente apesar do ar-condicionado, alheio ao mundo fora de seu quarto de hotel. Ele está entrelaçado com uma colega mais jovem. Minha missão é garantir que sua história termine esta noite. O contrato veio por canais criptografados, o pagamento foi feito em criptomoeda. Não sei quem me contratou, nem me importo. Quando as autoridades descobrirem o que aconteceu, serei nada além de um fantasma, deixando para trás passos enrastreados. Continuo observando através da mira. Não sou um voyeur, mas preciso do momento certo para atirar por várias razões. Não posso fazer o disparo enquanto eles ainda estão agindo. Geralmente, quando o cara termina, ele ou rola ou se levanta, e esse é meu sinal. Ajusto ligeiramente a mira, escaneando a parte visível do quarto pela janela. Além do casal, não há mais ninguém lá. Dou uma olhada nela. Ela é uma beleza. O contrato especifica que ela não deve ser ferida, pelo menos fisicamente. Não posso prever como testemunhar a cabeça do amante dela explodir enquanto ele vai para o banheiro pode traumatizá-la mentalmente. Desvio o olhar brevemente para me manter alerta, focar demais no alvo pode me colocar em perigo. Estou aqui sozinho, sem apoio ou cobertura, então preciso garantir que minha posição esteja segura. Está segura. Estou em um telhado do outro lado da rua do hotel onde o banqueiro está hospedado. Retorno à mira. Eles estão quase terminando. Mudo minha posição e confirmo que nada no ambiente mudou. Então acontece, ele arqueia as costas, grita em clímax, treme algumas vezes e então fica imóvel. Como esperado, ele rola e vai para o banheiro. Completo a tarefa com precisão, desaparecendo na noite antes que alguém perceba. Quando a lei chega, já estou a quilômetros de distância. Escondo meu equipamento em uma das várias unidades de armazenamento que mantenho sob nomes diferentes, todas pré-pagas em dinheiro. Na viagem de volta para casa, reflito mais uma vez sobre como acabei nessa linha de trabalho. Como me tornei um assassino de aluguel, especializando-me quase exclusivamente em cônjuges infiéis. A parte de atirar é simples. Sempre fui bom com um rifle. Crescendo em uma fazenda, caçava regularmente e desenvolvia uma habilidade para precisão, especialmente com rifles. Podia fazer tiros que ninguém mais conseguia, quase instintivamente. Quando me alistei nos fuzileiros navais e fui para a escola de snipers, aprendi os aspectos técnicos em trajetória, resistência do vento, balística, mas raramente precisei dessas habilidades. Poderia fazer tiros por instinto que até snipers experientes lutavam para replicar com seus cálculos. Provavelmente, teria tido uma carreira brilhante no corpo de fuzileiros, mas então algo aconteceu que mudou tudo e me colocou nesse caminho. Uma esposa infiel, Gabrielle, era uma garota francesa de cabelos escuros e petite. Conheci-a em um bar enquanto estava de licença. Ela era animada, atraente e sedutora de maneiras que despertavam todo tipo de pensamentos. Passou a noite com meu melhor amigo Bob e comigo, dançando com cada um de nós por sua vez. No final da noite, estava claro que havia uma faísca entre ela e Bob. Com um sorriso forçado, fiz a única coisa que um bom amigo poderia, em boa sorte, Bob, disse com um sorriso que não chegava aos meus olhos, então voltei para casa sozinho. Depois disso, sempre que saíam, eram inseparáveis. Frequentemente me encontrava como a terceira roda ou ela trazia um amigo para me fazer companhia.
Após 3 meses, Bob me mostrou o anel de noivado que comprou para ela. Uau, Bob, disse, inspecionando o grande diamante. Isso é uma pedra? Você tem certeza de que está pronto para isso? Quando você sabe, ele riu, assumindo uma pose de sabedoria simulada. Não vou deixá-lo escapar. O olhar que Gabrielle deu quando Bob propôs naquela noite ficou comigo. Esperei excitação, talvez alegria, mas por um momento houve um lampejo de cálculo em seus olhos antes de ela colocar a reação apropriada. Não disse nada. Não queria arruinar o momento dele, mas não conseguia abafar meu desconforto. Como padrinho, organizei a despedida de solteiro e, posso dizer, foi lendária. Metade do pelotão estava lá e a noite foi uma borrada de bebidas, risadas e caos. Tivemos que levar Bob de volta para sua cama e ele quase não se lembrava de nada. No dia seguinte, naturalmente, havia dançarinas. O que é uma despedida de solteiro sem elas? Mas eu garanti que Bob ficasse longe de problemas. Antes de planejar a festa, eu até tinha falado com Gabrielle sobre limites. Se ela dissesse não, respostas eu dizia aos caras, então não haveria nenhuma. Não queria que Bob se divorciasse antes de se casar. O casamento foi pequeno, com a presença dos pais dela, alguns amigos e alguns caras do nosso pelotão. Como mencionei antes, eu era o padrinho. 2 meses depois, fomos destacados para o deserto por uma missão de 3 meses. Nunca vou esquecer aquela patrulha. Nossa missão era vasculhar uma vila que se acreditava abrigar rebeldes. Meu observador e eu havíamos explorado um ponto de vantagem onde eu poderia fornecer vigilância para a equipe. Não era perfeito, havia áreas que eu não conseguia ver, mas era a melhor opção disponível. Bob estava agindo estranho o dia todo, incomumente ansioso e de temperamento curto, mesmo comigo, o que era fora de caráter. O que há de errado com você? Perguntei, preocupado com seu comportamento errático. Nada, ele respondeu com um sorriso forçado, apenas com vontade de continuar. Essa foi a última conversa que tive com Bob. Ele não voltou dessa patrulha. Não vi o que aconteceu, já que sua posição estava fora da minha linha de visão, mas sua equipe relatou que, quando encontraram um inimigo, Bob se levantou, gritou algo como "Vai, seus tolos", e avançou, disparando seu M16 do quadril como se estivesse em um filme. Ele não resistiu até 3 metros antes de ser abatido. Como melhor amigo, coube a mim reunir seus pertences para envio de volta aos Estados Unidos. Foi então que encontrei a carta. Caro Bob. Sei que esta é a maneira dos covardes, mas tenho que te dizer que tenho visto outra pessoa e nos apaixonamos. Estou te deixando para que possamos ficar juntos. Quero que saiba que realmente te amei, mas o tempo separados me fez perceber que não estou apaixonada por você. Você merece melhor. É melhor se terminarmos para que você possa encontrar alguém que te ame como você merece. Por favor, não me odeie. John. Diga que você tem 1 mês de serviço restante, então quando você voltar, estarei me mudando. Não vou pedir nada no divórcio e espero que possamos continuar amigos, se você puder me perdoar. Atenciosamente. Gabrielle. Dunwich, gritei depois de ler. Tudo sobre o comportamento de Bob de repente fez sentido e eu sabia que haveria consequências. Minha missão foi antecipada para que eu pudesse escoltar o corpo de Bob de volta aos Estados Unidos. Quando descarregamos o caixão, Gabrielle se aproximou dele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela colocou a mão no caixão, mas eu a detive. Não ouse, disse minha voz fria. O que você quer dizer? Ela perguntou chocada. Você traiu ele? Sibilei, colocando-me entre ela e o caixão. Ela recuou, estupefata, e foi quando notei o oficial com ela, o coronel John Edwards. Meu estômago revirou ao vê-lo colocando o braço sobre os ombros dela em um gesto de conforto. Que diabos? Exclamei, incapaz de conter minha raiva. Você traiu ele? Gritei de volta. Fique quieto, Marine, ordenou o coronel em tom autoritário. Como ousa? Retruquei. Você enviou uma carta de despedida a um soldado em serviço ativo bem antes de uma missão. O que pensou que aconteceria? Isso é o suficiente, ele gritou. Não consegui me controlar. Meu primeiro soco atingiu diretamente sua garganta, derrubando-o de joelhos. Um chute no virilho o fez cair no chão e eu segui com 4 socos no rosto antes que a segurança me detivesse. Minha satisfação veio depois, quando ambos fomos submetidos a um julgamento militar, ele por má conduta e eu por atacar um oficial superior. Ele foi dispensado sem pensão e eu passei 1 ano na prisão militar, saindo com uma demissão desonrosa.
Após minha libertação, não consegui seguir em frente. Demorei um ano para rastrear Gabriele, que havia se mudado para o Canadá e estava vivendo com um empresário franco-canadense. Não sabia o que havia acontecido com o coronel Edwards, ele desapareceu da imagem. Considerei simplesmente atirar nela de longe. Teria sido fácil, sem segurança, sem câmeras, mas ela não entenderia o porquê e eu queria que fosse pessoal. Queria que ela soubesse quem e por quê. Tornei fácil, em uma noite, ela estava em uma dança com amigos, fiel ao hábito de trair. O cara que a beijava não era seu empresário. Observei do bar enquanto ele sussurrava em seu ouvido e eles se dirigiam para a saída. Segui-os circulando o prédio e os vi se dirigindo a um SUV no estacionamento. Esperei perto do meu carro para ver se eles saíam, mas quando ele abriu a porta traseira, soube que aquilo aconteceria ali mesmo. Silenciosamente, aproximei-me. À medida que me aproximava, vi Gabriele curvada sobre o banco de trás com o cara atrás dela. Não queria eliminá-lo, não tinha problemas com ele. Estrangulei-o rapidamente até que ele desmaiasse no chão. Demorou alguns segundos para ela perceber que o movimento havia parado. Quando ela se virou, me viu lá, apontando meu Glock 9 para ela. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e ela abriu a boca para falar. Cortei ela. Bob disse oi, Witch. Agi rapidamente, garantindo a conclusão da missão antes de me afastar sem ser notado. Antes que o som do tiro alcançasse o bar, eu já havia ido embora, atravessando de volta para os Estados Unidos em menos de 4 horas, vingando Bob. Isso me deu uma ideia, certamente muitas pessoas estavam lidando com infidelidade neste exato momento. Alguns poderiam buscar reconciliação, outros optariam pelo divórcio, mas sempre haveriam aqueles que buscavam uma solução mais permanente, e eu tinha as habilidades para fornecê-la. Foi assim que me tornei um assassino de aluguel, especializando-me em cônjuges infiéis. No geral, é um trabalho fácil, em pessoas comuns, sem saberem que foram marcadas e sem qualquer segurança pessoal. Após cerca de 4 anos no negócio, ganhando dinheiro significativo, conheci Juliana. Ela era gerente financeira de uma concessionária onde fui comprar um carro novo. Inteligente, perspicaz e uma conversadora cativante, ela era deslumbrante e um pouco abaixo de 1,60 metros de altura, de salto alto, com pernas que pareciam infinitas, cabelos negros como jet e uma figura que poderia parar o trânsito desde o início. Havia química. Enquanto discutíamos financiamento, decidi testar as águas. Gostaria de jantar comigo algum dia? Perguntei. Ela sorriu, seus olhos se iluminando. Adoraria isso. Em menos de 30 minutos, tínhamos um encontro marcado. 1 ano e meio depois, após um namoro vertiginoso, Juliana e eu nos casamos em uma cerimônia luxuosa com mais de 200 convidados, incluindo sua família e amigos, meus pais e alguns amigos militares. Para o mundo e para Juliana, eu era um gerente financeiro de sucesso, trabalhando de casa. Expliquei minhas viagens frequentes como reuniões com clientes, o que servia como uma cobertura perfeita. A vida com Juliana era ótima, ela apoiava meu trabalho financeiro, mesmo quando eu viajava. Sempre me recebia em casa com paixão e nossa intimidade era frequente e entusiástica, às vezes diária. Juliana raramente saía sozinha e sempre mantinha limites adequados ao interagir com os outros, mesmo em danças. Não tinha dúvidas de que ela me amava tanto quanto eu a amava. Meus contratos vinham pela Dark Web. Nunca conheci os clientes pessoalmente, apenas nos comunicávamos online e exigiam prova incontestável de infidelidade. Os clientes nunca sabiam quando ou onde o alvo seria eliminado. Os pagamentos eram feitos para uma conta virtual, liberados apenas após a conclusão do contrato. Se eu não pudesse cumprir um trabalho, reembolsava o dinheiro, embora isso ainda não tivesse acontecido. Sem conexões pessoais com os sofredores e com pagamentos em criptomoeda rastreados, as autoridades nunca se aproximaram de mim. A maioria dos meus alvos eram homens, numa proporção de cerca de 10 para 1. Quando homens traíam, as mulheres frequentemente os queriam mortos. Quando mulheres traíam, seus parceiros geralmente queriam outro homem eliminado. Claro, havia exceções, mas eu não tinha reservas morais sobre o trabalho. Os clientes pagavam bem e eu acreditava que os traidores recebiam o que mereciam. A vida continuava tranquilamente. Após 3 anos de casamento, Juliana e eu tivemos nosso primeiro filho, seguido por outro apenas 18 meses depois. Proporcionamos um lar estável e nossos filhos cresceram bem, eventualmente indo para a faculdade totalmente pagos. Quando os filhos saíram de casa, Juliana, sentindo o vazio, voltou a trabalhar na concessionária. Enquanto isso, eu trabalhava principalmente de casa, com viagens de negócios ocasionais. Decidi que era hora de me aposentar.
Um ou dois contratos a mais financiariam totalmente minha aposentadoria. Estava cansado da vida. Escaneando o quadro de empregos que usava para contratos, vi 2 trabalhos disponíveis, um próximo e outro do outro lado do país. Escolhi o contrato local, pensando que seria meu penúltimo trabalho. O alvo era um homem chamado Peter Miller. O dossiê anexado era detalhado. Peter era um vendedor de seguros de grupo cobrindo 3 estados, incluindo o meu, e viajava frequentemente. Era casado com Janine, com 3 filhos pequenos, Paul, Maris e Oba. Relatórios de investigadores particulares incluíam evidências de que ele mantinha casos com 4 mulheres diferentes. Atualmente, ele estava hospedado em um hotel a menos de 50 milhas de distância por uma semana. O dossiê listava o hotel e até o número do quarto dele. Observava que ele frequentemente viajava com uma mulher que não era sua esposa, embora não estivesse claro se ele tinha companhia desta vez. As fotos no dossiê eram típicas, em fotos de Peter, sua esposa e seus filhos. Sempre achei estranho que fotos das crianças estivessem incluídas, mas sempre estavam. A pesquisa era minuciosa. Pesquisei o hotel no Google, confirmando que o quarto de Peter ficava no 5º andar, lado leste. Uma verificação rápida no Google Earth mostrou um prédio inacabado na quadra de distância. Teria uma linha de visão clara para o quarto de Peter, já que os prédios ao redor tinham apenas 3 andares de altura. Naquela noite, informei Juliana sobre minha próxima viagem de negócios. Tenho que partir para uma viagem na próxima semana, disse. Vou sair na segunda de manhã e voltar na quinta, talvez na sexta. Juliana olhou para cima de seu livro. Achei que você havia terminado com essas viagens, comentou, seu tom curioso em vez de acusatório. Pode ser a última, respondi. Mas se isso não der certo, pode haver mais uma. Ela assentiu e sorriu. Isso significa que teremos todo o fim de semana juntos. Não passamos todo o fim de semana na cama, mas foi por pouco. Após uma sexta-feira à noite fantástica, passamos o sábado fazendo tarefas antes de jantar em nosso restaurante favorito. O resto da noite de sábado e a maior parte do domingo foram dedicados um ao outro na cama. Na segunda-feira de manhã, saí de casa, dirigi até o aeroporto e estacionei meu carro. De lá, caminhei cerca de 1 milha até um armazém próximo onde mantinha um carro discreto para trabalhos como este, em um sedã Toyota cinza totalmente esquecível, registrado sob uma identidade falsa forte o suficiente para passar pela fiscalização policial. Era perfeito para meus propósitos. Posicionei-me no 7º andar de um canteiro de obras abandonado, com meu rifle treinado na janela do quarto do alvo. No início da tarde, o homem entrou no quarto. Mexeu em seus pertences por um tempo, fez uma breve ligação telefônica e depois saiu. Não o segui. Sabia que ele voltaria, então me acomodei para esperar. Com o local abandonado, não estava preocupado com ser descoberto. Ele retornou após as 18 horas, visivelmente apressado. Foi direto para o banheiro para tomar banho e depois voltou para o quarto. Nada de incomum, mas sua aparência não explicava sua atração pelas mulheres, magro e pouco inspirador, estava claro que seu charme devia estar em suas palavras, não em seu corpo. Após cerca de 30 minutos, ele se vestiu e saiu novamente. Comi algo e esperei, confiante de que ele retornaria com uma companheira. Planejava tirar provas fotográficas de sua infidelidade antes de colocar uma bala em seu crânio. O contrato não mencionava o destino da mulher, então eu poupava ela. Não sabia se ela era uma traidora ou apenas uma mulher solitária atraída por esse homem. Sem esse conhecimento, não tinha razão para liquidá-la. Já passava da meia-noite quando as luzes do quarto se acenderam novamente. Olhando pela minha mira, vi o alvo entrar com uma mulher alta de cabelos escuros. Ela o encostou na porta e caiu de joelhos quase imediatamente. Do meu ângulo, alguns andares acima, só conseguia ver o torso dele para baixo, já que as costas dela estavam viradas para mim. Não estava preocupado, eventualmente, eles se moveriam mais para dentro do quarto, ainda entrelaçados. Eles se despiram enquanto se dirigiam para a cama. Quando chegaram lá, ela estava apenas de roupa íntima e ele completamente sem roupas. Ele a empurrou para a cama, beijando-a enquanto ela se reclinava. Do meu ponto de vista, só vi a parte superior de seus corpos. Então ela inclinou a cabeça para trás e ajustei minha mira para focar em seu rosto. Nesse momento, tive que reunir todo o meu autocontrole para evitar puxar o gatilho. Em vez disso, ativei a câmera ligada à minha mira e capturei uma foto digital. Nas próximas 3 horas, gravei fotos e vídeos enquanto o casal fazia sexo.
Eles não se deram ao trabalho de fechar as persianas ou apagar as luzes, tornando-se visíveis para qualquer pessoa na rua. Finalmente exaustos, tiveram uma última sessão antes de adormecer. Quando as luzes se apagaram, recostei-me, com o coração acelerado e a mente em caos. Abri a primeira foto que havia tirado através da mira. A mulher estava arqueando as costas, olhos arregalados de prazer. Aumentei o zoom, estudando seu rosto e aqueles olhos familiares. Meu sangue gelou, os olhos que me encaravam pertenciam a Juliana, minha esposa. Pensamentos inundaram minha mente. Não podia prosseguir com o assassinato. Um dos elementos-chave do meu trabalho era evitar qualquer conexão com os sofredores ou seus parceiros. Se eu os eliminasse agora, seria a primeira pessoa que a polícia questionaria. Meu álibi não aguentaria o escrutínio. Além disso, eu não estava pronto para decidir o que fazer sobre Juliana. A raiva que surgia em mim tornava tentador atirar nela por impulso, mas sabia que isso não resolveria nada. Precisava pensar nela, em nossos filhos e nas consequências de minhas ações. Qualquer escolha que fizesse, teria que viver com ela pelo resto da minha vida. O pensamento cruzou minha mente, em se eu abandonasse o contrato, outra pessoa poderia aceitá-lo e ser menos criteriosa em poupar o parceiro idiota. Também tinha que considerar se isso era uma armadilha, e alguém poderia ter orquestrado essa situação para eu pegar Juliana traindo, apenas para brincar comigo? Duvidava que fosse a aplicação da lei, e eles não arriscariam colocar alguém em minha mira sabendo que eu poderia agir imediatamente. Mas poderia ser alguém conectado a um contrato passado buscando vingança. Não, eu tinha que terminar o trabalho, mas tinha que parecer aleatório ou natural para evitar qualquer seguimento das autoridades. Juliana podia esperar. Empacotei meu equipamento e o guardei na minha unidade de armazenamento designada. Não o usaria para este trabalho. Enquanto lá, peguei alguns equipamentos eletrônicos extras. De volta ao hotel, encontrei seus carros e coloquei discretamente rastreadores de GPS em ambos. Na manhã seguinte, após a partida deles, Juliana voltou para minha casa e seguiu suas atividades habituais. Aproveitei a oportunidade para entrar no quarto de hotel dele com um cartão de chave eletrônico. Uma busca minuciosa não revelou nada surpreendente, apenas alguns remédios para pressão arterial e Viagra na bagagem dele. Instalei várias câmeras ocultas ao redor do quarto. Tinha 4 dias para finalizar o contrato e, como havia dito a Juliana que não voltaria até quinta ou sexta, não havia necessidade de comunicação frequente. Reservei um quarto no hotel usando uma das minhas identidades falsas. Ficar legalmente simplificaria as coisas. Também notei que as câmeras de vigilância do hotel estavam apenas na entrada e nos elevadores, nenhuma nas escadas ou corredores próximos aos quartos. Durante o dia, rastreei os movimentos deles enquanto fazia os preparativos. Juliana foi trabalhar, foi à academia e depois voltou para casa. Mais tarde, o rastreador do homem indicou que ele estava se dirigindo para minha casa. Fumei silenciosamente, jurando que se ela o deixasse entrar, eu os eliminaria ambos sem me importar com as consequências. Felizmente, ele parou a cerca de 5 quarteirões de distância, pouco depois das 18 horas. Juliana ligou para o bebê. Ela disse: "Oi, querido, senti sua falta ontem à noite, achei que você ia ligar." Respondi: "Desculpe, adormeci na frente da TV e, quando acordei, já estava tarde." Ela disse suavemente, sem hesitação: "Pensei o mesmo, por isso não te incomodei." Respondi cerrando o punho, e isso foi a primeira vez que soube que Juliana tinha mentido para mim. Provavelmente houve outras, mas eu não as havia percebido até agora. "Como está a reunião?" ela perguntou docemente. Uma complicação inesperada surgiu, e alguém apareceu na reunião e levantou algumas questões. "Acho que posso fechar o negócio, mas pode demorar um pouco mais do que o esperado. Quando estiver feito, porém, nada mais de viagens de negócios." Forcei minha voz a permanecer calma. "Então você estará de volta na sexta-feira em vez de quinta?" ela perguntou, com tom quase satisfeito. "Você não parece muito decepcionado." Respondi com palavras carregadas de sarcasmo: Não, de jeito nenhum." Ela respondeu calorosamente: "Estou apenas feliz que esta seja sua última viagem. Se levar um dia extra, vale a pena." "Quais são seus planos para hoje à noite?" perguntei, mantendo-a falando. "Acabei de voltar da academia, então vou relaxar na frente da TV", ela disse casualmente. "Então vou dormir cedo." "Bem, lembre-se do que minha mãe sempre dizia: se você não estiver na cama até às 11, tem que ir para casa." Brinquei. Ela riu suavemente. "Vou te ligar amanhã à noite. Sinto sua falta. Boa noite."
Encerrei a chamada sem dizer mais nada. Ela não pareceu notar. Minha próxima chamada foi para um amigo químico que às vezes me fornecia métodos não convencionais. Eu disse a ele que precisava de algo que imitasse um ataque cardíaco. Quando retornei ao hotel após pegá-lo, o alvo estava de volta ao quarto. Acesse o feed da câmera e o vi no telefone. Oi, Jeves, ele disse alegremente, fazendo com que eu vencesse. Juliana odiava quando as pessoas encurtavam seu nome, mas ela deixou esse cara chamá-la de Jevels. Era uma coisa pequena, mas doía. Não, acabei de voltar. Me dê 1 hora e nos encontramos lá embaixo às 19h30. Vou fazer você esquecer tudo sobre aquele idiota que você casou, acrescentou com um sorriso convencido. Após ouvir a resposta dela, ele suavizou, e não, Juliana, eu não quis te chatear. Baby, por favor. Ele olhou para o telefone com frustração. Droga, murmurou. Sorri gravemente. Parecia que sua noite de diversão encontrou um obstáculo. Momentos depois, meu telefone tocou. Era Juliana. Oi, baby, disse ela. Como você está? Estou bem, e você? Perguntei, mascarando minha irritação. Nada, respondeu rapidamente. Acabei de perceber que não disse eu te amo mais cedo e queria ter certeza de que você sabia. Sua voz soava um pouco estranha, quase chateada. Você está bem? Perguntei cautelosamente. Você soa diferente. Estou bem, insistiu. Muito rapidamente, eu apenas sinto sua falta, é tudo. Seu telefone apitou, sinalizando outra chamada. Olhando para o feed da câmera, vi Peter no telefone novamente. Estava claro que ele estava ligando para ela. Por que não conversamos um pouco? Sugeri. Vai quase parecer que eu estou lá. Esperei para ver que escolha ela faria, continuar conversando comigo ou voltar para seu amante para mais conversas doces e outra noite juntos. Ela escolheu mal não, estou apenas sendo boba, disse rapidamente. Escute, minha mãe está tentando ligar. Só queria te dizer que te amo. Boa noite. Antes que pudesse me controlar, as palavras escaparam. Boa noite, Jules. Respondi friamente. Desliguei, me perguntando se ela havia percebido o tom gelado na minha voz. De volta ao quarto de Peter, seu telefone tocou novamente. Seu sorriso voltou quando atendeu. Oi, baby. Sim, me desculpe muito. Sei que você odeia quando eu falo mal dele, é apenas minha insegurança. Eu só quero ser o melhor amante para você e fazer você se sentir tão bem quanto você me faz sentir. Ele fez uma pausa, assentindo. Ok, então amanhã. Que tal jantar no Archie? Devo reservar uma mesa para 7? Sim, eu também te amo, Juliana. Boa noite. Ouvi-lo dizer eu te amo para ela enviou outra onda de fúria através de mim. Ela estava apaixonada por esse homem ou apenas dizia as palavras? Descobriria em breve. Pouco depois, ele chamou o serviço de quarto para pedir comida e cervejas. Era a hora de agir. Esperei a comida chegar e a equipe sair. Uma vez que Peter começou a comer, bati na porta dele, ficando ao lado. Então ele não podia me ver pelo olho mágico, não que eu pensasse que ele fosse verificar quando abrisse a porta. Seu rosto se contorceu de choque enquanto ele olhava diretamente para a coronha da minha Glock silenciosa. Boa noite, Peter, eu disse agradavelmente. Se importa se eu entrar? Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Avancei, forçando-o a recuar enquanto a porta se fechava atrás de mim. O que você quer? Ele gaguejou. Tenho cerca de $500 na minha carteira, você pode pegar? Eu sorri suavemente. Que rude, eu disse, balançando a cabeça. Eu só quero ter uma boa conversa. Que conversa sobre o quê? Ele perguntou, sua confusão óbvia. Bem, você vê, meu empregador, alguém com quem você está bastante familiarizado, quer algumas respostas, eu disse. Sua esposa, Janine, tem algumas perguntas. Eu já tenho muita informação, mas há lacunas para preencher. Se você mentir para mim, eu descobrirei e vou atirar em você. Peter palideceu. Eu não relaxo, eu interrompi. Eu não quero atirar em você, isso parece muito esforço, e sua esposa preferiria arruiná-lo financeiramente em vez de tê-lo morto. Ela acha que seus filhos podem sentir sua falta se você se for, mas ela quer a verdade e não se engane, ela encontrará todas as mulheres com quem você esteve e informará seus maridos.
Se você me contar tudo agora, sairei desta sala sem transformá-la em uma cena de crime. Justo? Peguei uma das cervejas que ele havia pedido, abri-a e tomei um gole. É o melhor que eles têm aqui, eu disse, franzindo o nariz. Os olhos de Peter se voltaram para a porta, mas o desespero se estabeleceu em seu rosto. Se eu contar tudo, você não vai me atirar? Ele perguntou cautelosamente. Eu não vou atirar em você, confirmei. Eu vou sair e você pode seguir com sua vida, mas sugiro que você ligue para sua esposa depois que eu me for. Talvez, se você se esforçar, ela o perdoe pelo bem das crianças. Derrotado, Peter se afundou em uma cadeira. O que você quer saber? Há 4 mulheres que eu já sei sobre, eu disse, listando seus nomes e onde moravam. Sua expressão estupefata confirmou que minha informação estava precisa, mas eu precisava de mais detalhes sobre uma delas. Juliana. Ela trabalha em uma concessionária de carros. Conte-me tudo, como vocês se conheceram, há quanto tempo, a história inteira. Peter hesitou, mas a realização de que não tinha escolha se instalou. Ele começou hesitante. Eu conheci Juliana há 4 meses. Fui à concessionária dela para vender seguro e nós nos demos bem. Ela é deslumbrante, encantadora e tem um corpo incrível. Eu não pude resistir, convidei-a para almoçar e ela disse sim. Ele engoliu nervosamente e continuou, e depois do almoço, ela me surpreendeu sugerindo jantar. Naquela mesma noite, ela me disse que seu marido estava fora da cidade. Acabamos no meu hotel. Ela me deu uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu rezei com o rosto, mas indiquei para ele continuar. Com que frequência você a via? Eu perguntei. 8 ou 9 vezes, ele admitiu. Sempre que o marido dela estava fora, ela ligava. Se eu podia, eu vinha aqui. Eu até cancelava encontros com minhas outras namoradas por ela. Ela é melhor do que qualquer uma delas. Ele sorriu brevemente, perdido na memória, mas ficou sóbrio quando viu minha expressão. Nervosamente, ele terminou sua cerveja e olhou para o minibar. Posso pegar outra? Ele pediu hesitante. Pode se servir, eu disse. Mas vamos manter isso civilizado. Seria lamentável se eu tivesse que atirar em você por um mal-entendido. Peter riu nervosamente, pegou outra cerveja e se sentou de volta. Eu pressionei mais. Juliana estava no comando, você acha que ela já fez isso antes? Ele deu de ombros. Provavelmente, ela é habilidosa demais para ser nova nisso, mas ela nunca me deixou insultar seu marido. Ela nem sequer me disse o nome dele. Uma vez, chamei-o de babaca e ela explodiu contra mim. É por isso que ela não me encontrou esta noite, ela ainda está brava. Eu franzi o senho. Interessante que ela seja tão protetora com ele enquanto faz o que está fazendo. Peter riu. Ela tem essa estranha personalidade dividida. Uma parte é a esposa dedicada que não tolera que ninguém desrespeite seu marido, a outra parte é a mulher que vem a mim para se divertir. É como se ela não visse nenhuma contradição. Eu recostei, processando suas palavras. Não tenho certeza se o marido dela compartilharia essa perspectiva, eu disse calmamente. De repente, Peter estremeceu e agarrou o peito. Você está bem? Eu perguntei. É só indigestão, ele murmurou. Provavelmente a cerveja. Ele esfregou o braço esquerdo distraidamente e começou a engasgar. Seu rosto ficou roxo e suor escorria por sua testa enquanto ele agarrava o peito com as 2 mãos. Me ajude, ele arfou, pânico nos olhos. Eu o encarei. Peter, eu disse calmamente, olhe para mim. Ele levantou a cabeça fracamente, mal conseguindo respirar. Você deveria ter ficado longe de Juliana, eu disse friamente. Seu olhar se arregalou de choque, pouco antes de seus olhos rolarem para trás. Ele desabou, imóvel. Eu sabia que ele havia morrido, embora levaria mais 10 a 15 minutos para seu corpo desligar completamente. Usei esse tempo para remover cuidadosamente qualquer evidência de minha presença. Liguei a TV em volume baixo e arrumei a comida na frente dela. Quando seu corpo fosse encontrado, pareceria que ele morreu de um ataque cardíaco enquanto jantava e assistia a TV. Dada a medicação para pressão arterial e Viagra, eu estava confiante de que uma autópsia atribuía sua morte a causas naturais. Verifiquei seu corpo uma última vez para confirmar que ele estava morto, então garanti que o corredor estivesse livre, pendurando uma placa de não perturbe na porta dele. Voltei para meu quarto. No dia seguinte, Juliana ligou por volta das 17h30. Oi, querida, como foi seu dia? Ela perguntou alegremente.
Ótimo, respondi. Resolvi um problema e estou confiante de que posso resolver o último em breve. Tive uma ideia, já que está em minha última viagem a trabalho, que tal voarmos para o México no fim de semana? Posso te buscar no aeroporto e podemos comemorar, talvez até estender para umas férias. Você provavelmente precisa de uma pausa, e não é como se você realmente precisasse desse emprego. Juliana riu. Isso soa incrível. Vou falar com o Belry amanhã e ver o que ele diz. Te ligo amanhã à noite para podermos reservar as passagens. Perfeito, eu disse. Qual é o seu plano para hoje à noite? Como sempre, ela respondeu. Tenho algum trabalho para terminar e depois vou assistir a um programa. Olhei para o relógio, sabendo que ela pensava ter uma reserva para jantar às 19 horas, e levaria pelo menos 40 minutos para chegar lá. O jantar está pronto, ela disse casualmente. Falo com você amanhã, ok? Ok, aproveite seu jantar e... Bye, baby. Te amo, ela disse. Eu desliguei sem responder. Às 20h30, bateu à porta de Peter. Como eu havia colocado a placa de não perturbe, a equipe de limpeza não havia entrado no quarto. Supus que Juliana havia ido ao restaurante esperar e então vir para descobrir por que Peter estava atrasado. Após 20 minutos, a batida veio novamente. A porta rangeu quando um funcionário do hotel entrou, seguido por Juliana. Eles encontraram Peter desabado sobre sua refeição, imóvel. O funcionário correu até ele enquanto Juliana permanecia na porta, observando. Ele está morto? Ela perguntou friamente. O funcionário verificou seu pulso, mas não precisou. Peter estava claramente morto. Sim, ele está morto, disse ela sem dizer uma palavra, e saiu. Quando o trabalhador do hotel percebeu que ela havia ido, ela já estava no elevador, deixando o hotel. A polícia e os paramédicos chegaram pouco tempo depois. Ao vasculhar o quarto, encontraram seus medicamentos e concluíram que ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Seu histórico médico e as circunstâncias de sua morte apoiaram essa conclusão. Quando questionado, o trabalhador do hotel explicou que uma mulher havia pedido para verificar o homem. Ele admitiu ter visto sua visita no início da semana, embora não soubesse sua identidade. O trabalhador mencionou que Peter frequentemente recebia convidadas femininas que suspeitava serem acompanhantes, mas nunca relatava por que Peter dava gorjetas generosas. Depois que a investigação foi encerrada, recuperei meu equipamento de vigilância, guardei-o e fiz o check-out do hotel cedo. Na manhã seguinte, voltei ao estacionamento e removi o rastreador GPS do carro de Peter antes de partir. Na manhã de sábado, peguei Juliana no aeroporto e fomos para a vila que aluguei. Ela gritou de alegria ao olhar ao redor, especialmente quando viu a piscina privativa com espreguiçadeiras. Vou me trocar, ela disse animadamente. Podemos conversar um minuto primeiro? Primeiro, Jules, eu perguntei. Ela parou e se virou para mim. Você sabe que eu não gosto quando você me chama assim, ela disse. Por que não? Eu perguntei. Você não parecia se importar quando Peter te chamava assim. O rosto dela ficou pálido, mas ela tentou disfarçar. Quem é Peter? Você o conhece? Peter, o agente de seguros, aquele com quem você tem dormido nos últimos 4 meses, aquele com quem você estava na segunda-feira à noite quando me disse que estava muito cansado e adormeceu sem ligar. Eu não sei do que você está falando ou o que você acha que ouviu, ela começou. Eu coloquei uma foto na mesa entre nós, a que tinha tirado através do olho mágico dela deitada de costas, olhos arregalados. Ela se afundou em uma cadeira. Oh, ela disse suavemente. Oh, é tudo o que você tem a dizer? Eu perguntei incrédulo. Ela deu de ombros. O que você quer que eu diga? Há quanto tempo? Eu perguntei. Ela me olhou nos olhos. Há cerca de 4 meses, e presumo, ele não foi o primeiro. Eu disse friamente, realmente temos que fazer isso? Fazer o quê? Ela perguntou. Confrontar a verdade sobre minha esposa infiel? Eu repliquei com insultos. Realmente não consegue inventar algo mais original? Antes de começar, porém, há algo que você precisa entender, ela disse. Como o quê? Por que você fez isso? Eu perguntei. Eu estava prestes a sugerir que ela não conseguia se controlar, mas parei e deixei que ela falasse. Ela começou hesitante. Estamos casados há muito tempo, não estamos? Eu balancei a cabeça silenciosamente, esperando que ela continuasse.
Quantas vezes por semana você acha que tivemos sexo, em média? Ela perguntou, com a voz medida, mas assertiva. Eu pausei para considerar sua pergunta. Bem, diminuiu um pouco com a idade, eu admiti, mas antes que eu pudesse elaborar, ela interrompeu. Exatamente, ela disse firmemente. No começo, éramos como adolescentes, todos os dias, às vezes várias vezes. Quando essa fase passou, ainda tínhamos sexo pelo menos um dia sim, um dia não, às vezes mais, e o sexo era incrível. Você é o melhor amante que já tive, mas então você começou a fazer viagens de negócios, às vezes por semanas a fio. Eu estava acostumada a ter sexo quase diariamente e de repente você esperava que eu ficasse sem por longos períodos. Ela exalou profundamente, se estabilizando. Uma noite, quando você estava fora, decidi aliviar um pouco a tensão indo para a academia, mas acabei indo para casa com alguém. Não foi planejado, mas satisfez a necessidade que você havia despertado em mim. No dia seguinte, me senti horrível, apavorada que você descobrisse, que você ficaria magoado, que poderia me deixar. Quando você voltou, eu praticamente te atacei na cama todos os dias por uma semana, tentando apagar minha culpa e compensar por algo que você nem sabia que aconteceu. Mas, no fundo, eu sabia que isso aconteceria de novo da próxima vez que você saísse, e aconteceu. Ela olhou para baixo brevemente antes de encontrar meus olhos novamente. Com o tempo, tive que aceitar isso como novo normal, mas criei algumas regras para mim mesma, a voz dela suavizou enquanto explicava. Primeiro, nunca fiz isso quando você estava em casa, não porque eu pensasse que você me pegaria, mas porque eu não precisava de mais ninguém quando você estava aqui. Você sempre foi meu primeiro e melhor amante. Segundo, nunca trouxe ninguém para nossa casa. Eu não desrespeitaria você assim, e nunca permiti que ninguém falasse mal de você. Se um homem sequer insinuasse desrespeitar você, eu terminava tudo imediatamente. Terceiro, fiz testes regularmente para DSTS, não porque eu tivesse medo de ser pega, mas porque me recusava a colocar você em risco. Também me certifiquei de que não poderia engravidar. Usei um DIU e implantes contraceptivos. Quando decidimos ter filhos, parei com tudo isso. Se você quer provas, eu tenho testes de DNA para as crianças. Ela se inclinou mais perto, sua voz tremendo ligeiramente, mais resoluta. Sim, eu fiz isso o tempo todo enquanto estávamos juntos. Você me excitava tanto que eu não podia ficar 1 ou 2 dias sem sexo, está tudo bem, mas além disso eu precisava de uma válvula de escape. Isso foi tudo o que houve. Fisicamente, nunca tive sentimentos por nenhuma delas. O único homem que eu já amei é você. Quando você me disse que essa seria sua última viagem a trabalho, eu fiquei radiante. Achei que não precisaria mais de substitutos de segunda categoria porque finalmente teria o melhor em casa. Sua voz quebrou e ela desviou o olhar por um momento antes de terminar. A ironia é que o que poderia ter sido minha última vez com outra pessoa acabou sendo a vez que eu fui pega. Seu último tempo? Eu perguntei ceticamente. Aquelas fotos são de segunda-feira, ela disse. Você disse que não consegue ficar mais de 2 dias sem sexo, então você espera que eu acredite que você não saiu na terça, quarta ou quinta-feira? Ela riu levemente. Na terça-feira, ele ligou para dizer que estava de volta ao hotel, mas começou a falar mal de você novamente. Eu disse a ele que tinha acabado e que não o veria mais. Mais tarde, ele ligou para se desculpar, eu o perdoei, mas disse que tinha acabado por aquela noite. Nós planejamos nos encontrar na quarta-feira, mas ele até ofereceu me levar para jantar como um pedido de desculpas. Então a ligação que você recebeu na terça-feira enquanto estávamos falando eu perguntei, e não foi da sua mãe? Pela primeira vez, ela pareceu genuinamente culpada. Não, não foi dela, ela disse suavemente. Eu odiava mentir para você, mas não o suficiente para parar de fazê-lo, respondi friamente. Seus olhos se arregalaram. Você me chamou de Jules e durante aquela ligação, eu disse. Lembro de ter achado estranho. Você já sabia então? As fotos me foram enviadas na terça-feira de manhã, expliquei, juntamente com transcrições de ligações anteriores. Ela suspirou profundamente. Sinto muito que você tenha descoberto assim, deve ter sido horrível. Mantenha-se no caminho, eu disse firmemente. Você não o viu na terça-feira, mas e o resto da semana? Sua expressão mudou e ela assentiu ligeiramente. Nós deveríamos ter jantado na quarta-feira à noite, ela admitiu. Você quer dizer quando supostamente estava assistindo ao seu programa? Perguntei com sarcasmo velado. Eu realmente assisti, é uma boa série, mas eu não estava totalmente focada, ela confessou.
Naquela noite, me encontrar com ele era apenas para satisfazer uma necessidade física. Era como sair para almoçar com uma amiga. Eu preciso comer e, se você não está lá, eu vou com outra pessoa. Eu sei que é difícil para você entender, mas era assim que eu via, e eu nunca chamei isso de fazer amor. Isso é algo que eu só fiz com você. Você está enrolando, eu disse diretamente. Pare de dançar em volta do que realmente aconteceu na quarta-feira. Eu não estou enrolando, ela disse, seu tom defensivo. Nós deveríamos ter jantado, mas ele nunca apareceu. Esperei no restaurante por 45 minutos. Eu estava furiosa. Nunca tinha sido passada para trás antes, então fui ao hotel dele. O carro dele estava no estacionamento, então eu sabia que ele estava lá, mas ele não atendeu a porta. Pedi ao gerente para abrir, e o encontramos de bruços em seu jantar, imóvel como um verme. Os médicos disseram que ele estava tomando medicamentos para pressão arterial e os misturou com Viagra, o que você nunca deve fazer. Provavelmente causou um ataque cardíaco maciço. Bem, eu disse secamente, pelo menos ele não morreu enquanto estava te entretendo, isso teria sido inconveniente. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, então ela riu amargamente. Eu nunca pensei nisso, teria causado tanta confusão. Sua pobre esposa teria descoberto tudo. Acho que ela já sabia, eu disse. Na verdade, suspeito que ela foi quem me enviou as fotos. Juliana assentiu lentamente. Pelo menos eu não preciso me perguntar se você vai vê-lo novamente, eu comentei, e ela deu um leve sorriso amargo. Eu não vou me desculpar pelo que fiz, ela disse. Foi algo que eu precisava fazer, mas sinto muito por te magoar e pela forma como você descobriu. Eu estava contando os dias até suas viagens a trabalho acabarem para que eu não precisasse mais fazer isso, mas enquanto você continuasse saindo, eu sabia que continuaria. Tudo o que eu podia fazer era minimizar os riscos e esperar que, se você descobrisse, seu amor por mim fosse forte o suficiente para entender o porquê. Por que você não veio até mim? Eu perguntei. Nós poderíamos ter resolvido algo. Eu poderia ter lidado com as coisas de maneira diferente, talvez até te levando comigo nas viagens. Ela balançou a cabeça. Eu não queria ser o tipo de esposa que fica pegando no pé sobre como você fornece o estilo de vida que temos. Você ama seu trabalho e tivemos uma vida incrível juntos. Eu não planejei isso, simplesmente aconteceu. Quando percebi o quão longe isso tinha ido, era tarde demais para voltar atrás. Eu a observei por um longo tempo, perdido em pensamentos, então ela finalmente perguntou: o que acontece agora? Eu me levantei e fui para a cozinha, abrindo uma garrafa de vinho e nos servindo cada um copo. Coloquei a garrafa na mesa e entreguei-lhe um. Sentei-me de volta e esvaziei metade do meu. Eu não sei, eu disse honestamente. Honestamente, preciso pensar cuidadosamente. Estivemos juntos por tanto tempo e eu pensei que você me amasse tanto quanto eu te amava. Sim, tivemos uma ótima vida sexual e sim, éramos íntimos frequentemente, mas você não era a única que lutava. Quando eu saía, eu também ficava sem sexo por semanas, até meses. Eu tive oportunidades de almoçar com outras mulheres, mas fui fiel aos nossos votos. Eu não consigo entender como você conseguiu deixar sua necessidade física sobrepor tudo e nossas promessas, nosso casamento, nossa vida juntos. Foi apenas por sexo ou você vai alegar algum tipo de dependência sexual? Precisamos te mandar para terapia, ela começou a falar, mas eu levantei a mão. Não, por favor, deixe-me terminar. Eu deixo você explicar, então me dê a mesma cortesia. Reabasteci seu copo e depois o meu. Eu tenho tantas perguntas. Como você consegue separar sexo e amor tão facilmente? Eu sempre pensei que os homens eram os que conseguiam isso, não as mulheres. Se você está sendo honesta sobre não amar nenhuma delas, então você arriscou tudo por sexo ruim. Como você acha que isso me faz sentir? E quanto ao futuro? O desejo sexual dos homens diminui com a idade, enquanto o de algumas mulheres aumenta. Eu deveria chegar em casa um dia e encontrar algum jovem na nossa cama porque não consigo acompanhar? Como eu posso viver comigo mesmo sabendo que todo o nosso casamento foi uma mentira? Dezenas, talvez centenas de homens ao longo dos anos. Você diz que fez testes, mas isso não elimina o risco. Você poderia ter me dado algo mortal, HIV, até você poderia ter eliminado nós dois. Onde isso deixaria nossos filhos? O rosto dela se contraiu e ela começou a esfregar distraidamente o braço esquerdo. Eu sorri sombriamente. Peter era um lixo, eu disse. Mas ele se apegara a você.
Ele me contou, ele até cancelou encontros com outras mulheres sempre que você ligava. Os olhos dela se arregalaram de choque. Quando você conversou com Peter? Oh, eu disse com tom gelado. Tivemos uma conversa na noite em que ele morreu. Eu queria ter certeza de que você nunca mais o veria novamente. O pânico se instalou em seu rosto. O que você fez com ele? Ela perguntou, sua voz tremendo. Eu me inclinei para a frente, minha voz baixa e fria. O que aconteceu com ele foi consequência de suas ações, e agora você entende o preço da traição. Eu fiquei sentado ali em silêncio após minha revelação, deixando o peso das minhas palavras se assentar no espaço entre nós. Juliana congelou, seu rosto uma máscara inexpressiva, mas suas mãos tremiam levemente, os dedos apertando o cabo do copo de vinho como se fosse a única coisa que aprendia a realidade. O ar parecia pesado, opressor, e naquele momento eu vi o brilho do medo em seus olhos, não medo da verdade, mas medo do que eu poderia fazer a seguir. Eu te dei tudo, continuei, minha voz estável e desprovida de raiva que eu pensava que sentiria. Um lar, uma família, uma vida. Você disse que queria isso, e ainda assim não foi suficiente. Eu não fui suficiente. Ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, silenciando-a antes que pudesse formar uma desculpa. Não, não ouse mais tentar justificar isso. Você disse seu pedaço e eu ouvi, mas agora eu preciso que você ouça. Eu me levantei e comecei a andar pela cozinha, aproximando o copo de vinho perigosamente da borda. É engraçado, eu disse. Todos esses anos eu pensei que eu era o único vivendo uma mentira. Meu trabalho, meus segredos, eram meu fardo para carregar sozinho. Eu justificava isso porque dizia a mim mesmo que estava te protegendo, nos protegendo. Mas a verdadeira mentira não era meu trabalho, era nós, esse casamento, essa ilusão de confiança e lealdade que você construiu tão cuidadosamente enquanto destruía sistematicamente. As lágrimas dela começaram a cair, então correntes silenciosas descendo pelo rosto que ela nem se deu ao trabalho de enxugar. Mas eu não senti nada por elas, nenhuma simpatia, nenhum arrependimento, nenhuma piedade, apenas uma dor vazia onde o amor havia estado. Eu eliminei homens por menos, eu disse. As palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las. Seu suspiro foi audível, uma inspiração aguda que parecia ecoar na quietude. E você está aqui, sentada na minha frente, viva e bem. Você sabe por quê? Ela balançou a cabeça, seus lábios tremendo demais para formar uma resposta coerente. Porque eu estou cansado, eu admiti, minha voz mal acima de um sussurro. Cansado das mentiras, das traições, do ciclo interminável de dor. Eliminar você pode me trazer satisfação no momento, mas não consertaria o que já está quebrado. Não desfaria anos de engano ou a dor de perceber que fui um tolo. E, mais do que tudo, não curaria o dano que você causou à nossa família. Nesse ponto, ela desabou completamente, seus soluços sacudindo seu corpo enquanto enterrava o rosto nas mãos. Eu a observei desmoronar, indiferente à sua exibição de culpa ou tristeza. No passado, eu poderia ter me apressado para confortá-la, para assegurar que tudo ficaria bem, mas desta vez não. Estou indo, eu disse simplesmente. A finalização das palavras pairava no ar. Ela olhou para cima, seu rosto manchado de lágrimas, um retrato de desespero e descrença. Você não pode, ela sussurrou, sua voz rouca. E quanto às crianças? E quanto a nós? Não há mais nós, eu respondi friamente. Quanto às crianças, elas são adultas agora. Elas entenderão com o tempo e ainda te terão, pelo menos até descobrirem quem você realmente é. Mas eu não posso ficar. Eu não vou. Coloquei meu copo na mesa com um movimento deliberado, o som do vidro batendo na madeira pontuando minha decisão. Estarei fora pela manhã. Você ouvirá do meu advogado em breve o suficiente. Até lá, considere isso seu aviso. Não me siga, não ligue, não tente me encontrar, porque se você fizer, Juliana, eu vou te mostrar até onde minha paciência pode ir. Seus soluços aumentaram enquanto eu me afastava, deixando-a sozinha com seu mundo despedaçado. No andar de cima, eu arrumei uma única mala, apenas o essencial, o resto podia ficar. Eu não tinha uso para os trapos de uma vida que já não me parecia a minha. Quando o sol começou a nascer, eu já estava na estrada. A vila encolhia no meu espelho retrovisor até que não era mais do que uma memória. Parte de mim queria olhar para trás para ver se ela estava na porta, me vendo partir, mas eu não olhei. Não podia, porque o homem que eu tinha sido, o marido, o pai, o tolo, havia desaparecido, e em seu lugar estava alguém novo, alguém livre.
A estrada se estendia diante de mim, infinita e cheia de possibilidades. Pela primeira vez em anos, senti os primeiros sinais de esperança, não por redenção, não, isso era um luxo que eu não merecia, mas por algo mais simples, algo mais puro, uma chance de recomeçar. E assim eu dirigi, deixando para trás os destroços de uma vida que nunca foi verdadeiramente minha. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara, e eu o enfrentaria nos meus próprios termos, livre das sombras da traição e do engano. Para o bem ou para o mal, essa era minha história agora, e estava longe de terminar.